Flamengo na corda bamba. Hoje o Flamengo pega o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, mas não depende apenas dele mesmo, depende também de outros resultados. Então, qual é o seu palpite para hoje? Flamengo, Sampaio Corrêa. O que você acredita nesse jogo? A torcida está cobrando muito o Felipe Luiz, e com razão, né? Toda essa questão, o Flamengo já tem 8 partidas e só apenas uma vitória. O time que veio de um ano de 2025 campeão, ganhou quase tudo, e nesse ano já começou desse jeito. O que podemos... O jogo de hoje é um jogo muito decisivo, né? O Flamengo, além de precisar ganhar, ele precisa ainda contar com a sorte do Portuguesa ou do Boa Vista empatarem ou perderem. Hoje, qual é o drama desse jogo? O Flamengo está em 5º lugar hoje na tabela do Carioca e, de acordo com a nova regra desse ano de 2026, o 5º e o 6º lugar, eles vão competir aí, eles não são rebaixados imediatamente, eles vão competir em 6 rodadas a mais para não ir para a Série A2, né, do Carioca. Então, assim, hoje, além de ganhar, tem que torcer para o Boa Vista ou para o Portuguesa perder. Perfeito. Além de torcer, né, para essas derrotas, tem que ganhar, né, e convencer também a torcida do Flamengo. Ela é muito exigente, certo? Ela tem um aeroflá, ela impulsiona, ela incentiva, mas quando tem que cobrar, ela cobra. Né? É verdade. Foi o último jogo, o Felipe Luiz sentiu isso, né, com as vaias no final do jogo. Realmente a gente não esperava esse início de ano para o Flamengo. Aí o Felipe Luiz veio com uma desculpa esfarrapada de que está sentindo desgaste físico. A gente começou agora os jogos e já estamos sentindo os desgastes físicos? Eles tiveram um período curto de férias. Férias e, no entanto, descansaram, não podem dizer. Não foi uma semana só de férias, né? Eles tiveram aí um tempinho para descansar. Então, assim, é o trabalho deles, eles têm que jogar, eles têm que fazer. O Felipe Luiz também tem que escalar melhor esse time. Ele tem opções, ele tem um time que é uma seleção, né? E tá sabendo aí escalar o time, e às vezes até as trocas que ele faz não são trocas importantes, troca 6 por meia dúzia e tá tudo certo. É claro que qualquer um que sair do banco para entrar no time na hora do jogo, ele vai ser uma mudança que não vai deixar a peteca cair. Mas ainda assim, o time precisa jogar bola, que o que não está acontecendo. A gente vê as jogadas do Flamengo, em nada se parece com as jogadas do time do ano passado, né? Perfeito. A gente entende, de certa forma, o time adversário do Flamengo, ele já observou todos os técnicos, estuda bastante o Flamengo, porque o Flamengo é o time a ser batido, certo? Desde o ano passado, e os times estão se preparando para vencer do Flamengo. O Flamengo, né? Exatamente. Uma frase muito bacana, até ouvi esses dias, né, de um amigo meu, que diz assim: não se vence o campeonato no começo do campeonato, no entanto, se perde o campeonato no começo do campeonato. Esses pontos que estão sendo perdidos agora, foi a derrota do Fluminense contra o Fluminense, foi um empate com o Internacional e a derrota do São Paulo. Né? Então a gente entende que se perdeu pontos que vão fazer a diferença lá na frente. Ano passado a gente lutou ponto a ponto com o Palmeiras, e se fosse uma situação como hoje, a gente, no final, estaria precisando desses pontos que a gente perdeu agora, né? Então, assim, o Flamengo ou ele se desperta, ou ele joga a bola que ele tem para jogar, com o time que ele tem, muito bom, ou a gente começa a ter uma quebra aí desse time. E agora a gente precisa, hoje, lutar pelo Carioca para não ser rebaixado e disputar o título. Já perdemos um título esse ano. Perfeito.
Título esse que no ano passado foi conquistado. Foi né? conquistado contra o Botafogo. A gente percebe que Felipe Luiz ele não mudou o seu sistema de jogo. Continua jogando a mesma coisa e naturalmente é visível que os outros adversários já perceberam, já marcaram essas jogadas que o Felipe Luiz criou, né? O esquema de jogo dele. Então, é importante que o Flamengo não dependa apenas da genialidade do Arrascaeta. O Arrascaeta, no ano passado, foi bom em tudo. O Arrascaeta não está bem, certo? O sistema defensivo também não está bem. O meio de campo. E para ajustar isso, o Felipe precisava de mais tempo. E para precisar de mais tempo, era importante que tivesse voltado antes. Eu acredito que o planejamento, não só do Felipe, mas também do Boto, não foi assertivo. Até que para dar um descanso pessoal, não, vamos deixar o pessoal descansar, foram campeões, quase tudo no ano passado, então férias merecida. No entanto, o resultado aí é esse. Até o condicionamento físico do jogador voltar ao normal vai ficar difícil. A volta do Paquetá, por exemplo, o que você achou dos jogos? O Paquetá entrou no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, né? E agora jogou quase o tempo todo, foi substituído quase no final, né? Contra o Internacional. O Paquetá, ele chegou muito bem, apesar assim, de estar ainda com entrosamento, né? Ainda vai pegar esse entrosamento com o time, saber jogar ali com os companheiros agora do Flamengo. Ele entrou muito bem. Eu achei que o Paquetá fez o que tinha que fazer, né? Agora, falando em relação às férias que o pessoal teve, as férias foram prolongadas enquanto os outros times já estavam jogando. Os titulares que hoje estão aí já fazendo o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo está atrasado. A gente confiou naquilo que você bem colocou aqui, na genialidade do Arrascaeta, da individualidade ali do jogo dos outros jogadores. E aí a gente agora está numa situação perigosa. Uhum. E aí a gente vê que realmente não o desgaste físico, como o Felipe Luiz colocou, mas o condicionamento físico para jogo dos meninos, agora dos titulares, não está compatível com o que os outros times estão jogando, entendeu? Eles já estavam jogando antes deles. Então, agora eles precisam correr atrás de prejuízo. Tanto no brasileiro, mas só tem 2 rodadas, mas é ponto a ponto. E quanto agora, hoje, nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Ou tem que ganhar, ou tem que ganhar. Não tem alternativa. Perfeito. Parece uma coisa assim, era hipotético até. O Flamengo está dependendo de outros times para poder se classificar para então disputar a final do campeonato. Né? E um campeonato carioca, não é nem carioca, o campeonato exatamente. estadual, não é nem o campeonato do brasileiro, ou a Libertadores, ou enfim, algum outro título que nós vamos correr atrás esse ano. Espero que isso melhore até a gente conseguir entrar nesse campeonato, senão a gente vai ter problema. Pode-se dizer assim, não, mas é um campeonato estadual, não tem muito valor, mas a torcida do Flamengo quer ganhar. Quer ganhar tudo. Então, Felipe Luiz precisa ver alguns pontos, né? Ele está insistindo muito, é claro, que o time está voltando de condicionamento, ele está insistindo muito em trocar jogadores, troca o 6 pelo meia dúzia. Ele tira o Cebolinha e bota o Samuel, né? E aí, quando o Samuel Nilo começa a jogar, ele tira e bota o Cebolinha. É o Bruno Henrique pelo Pedro. Ele não tem uma troca, certo? Ele colocou, no jogo que o Carrascal foi expulso, ele colocou, né, ali o Carrascal quase como 9, né, no meio de campo ali e já atacando. Agora, é interessante que o único jogo que o Flamengo ganhou foi depois assim que voltou. Não, do time do Vasco ter perdido um jogador logo no começo do segundo tempo. Aí o Flamengo ganhou de 1-0 apenas. Né? Ou seja, o Flamengo tem muita coisa para melhorar ainda. Muita. E aí a gente fica pensando assim, no campeonato brasileiro de 81, o Flamengo de 81, todos lembram, né? O Flamengo, aquele
super campeão, né? Ele foi campeão mundial. No entanto, em 82, o Flamengo não ganhou nada. Parece que ser uma sina, né? O Flamengo, por exemplo, o Botafogo, esses anos, Aconteceu ganhou também. Tudo, foi um super time. Em 2024 ganhou tudo e 25 ganhou nada. Acabou, né, saindo muito mal, indo mal, né? Se classificou até para Libertadores, Para Libertadores, mas era para estar mais em cima, né? Pelo time que tinha em 24. Agora, o Flamengo, a gente crê que o Flamengo melhorou, porque investiu mais. Por exemplo, ele chegou agora com Paquetá, investindo no Paquetá, trouxe o Vitão, trouxe o André. Então, assim, o Flamengo está investindo. O que está faltando? Renovou com o Felipe Luiz. O que está faltando hoje para o Flamengo deslanchar e voltar a ser aquele Flamengo de 2025? E a torcida vai cobrar, né? Porque a gente está junto com o Flamengo na derrota ou na vitória. Mas, assim, não vamos deixar de cobrar também, porque a gente sabe que o Flamengo pode e deve fazer muito mais. Então, assim, as vaias vão acontecer e se hoje, o jogo de hoje, não começar bem, eles vão tomar vaias novamente. Exatamente, porque a torcida do Flamengo, ela apoia, e apoia. Mas na hora de cobrar, ela cobra e tem que ser ouvida, porque ela dá o sangue para estar no Maracanã, sempre foi recorde de público, em qualquer estádio, não só no Maracanã, mas por isso ela tem o direito de cobrar. Cobrar, até o Felipe Luiz mesmo, na entrevista dele depois do jogo, comentou isso. A torcida apoiou durante o jogo todo, mas no final, vamos cobrar, porque... Mesmo quando o Flamengo parecia que ia tomar um gol, a torcida cantava mais alto ainda. Exatamente. Mas enfim, qual o palpite do jogo de hoje? 3-0 pro Flamengo. Eu vou mais baixo, vou de 1-0, mas confiando que o Flamengo pode ganhar aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. O seu comentário, que a gente vai estar de olho aqui no que vocês estão fazendo. Perfeito. Deixa aqui também nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje, tá bom? Ok. E ativa os seus sininhos. Tamo junto.